Olá, boa tarde. O TJ Regional desta quinta-feira, 16 de abril de 2020, está no ar. Veja os destaques de hoje. Os detalhes sobre o segundo caso de Covid-19 registrado em Tucuruí. Em Parauapebas, professores e alunos inovam para não comprometer tanto o ano letivo. Prefeito de Tucuruí anuncia suspensão de contratos. Voluntários desenvolvem projeto para confeccionar máscaras. O TJ Regional, a edição da tarde, já está começando. Vamos começar o TJ de hoje falando sobre o segundo caso do novo coronavírus que foi registrado em Tucuruí. A Secretaria de Vigilância em Saúde do município falou sobre o caso. Pois é, infelizmente a gente confirma o segundo caso de coronavírus aqui no município de Tucuruí. Desta vez, uma criança foi contaminada com o vírus. A gente vai conversar agora com a doutora Cecília Ranieri, ela que é diretora aqui de Vigilância em Saúde. Doutora, infelizmente o segundo caso, este acaba sendo também um caso que foi importado, né? Isso. Sim, tem mais uma criança, né, caso importado de viagem internacional, né, então como nós monitoramos todos esses casos que vêm internacional, interestadual, municipal, nós estamos monitorando todos os viajantes, né, essa criança, ela estava assintomática, nós coletamos o material, o município coletou o material e mandou e veio agora o resultado positivo, né. Foi que nem o primeiro caso também, o município coletou e veio o positivo. Então, não precisa estar internado no regional, né, no hospital regional. Então, como nós também fazemos monitoramento domiciliar, o isolamento domiciliar, nós também coletamos de pessoas que estão sendo monitoradas pela vigilância. Agora, essa criança não está com nenhum sintoma, está bem, está tudo... Ela está bem, está também em isolamento domiciliar, né, e está bem. Pelo menos já tinha terminado o isolamento, né, mas a família preferiu ficar mais isolamento por precaução. Doutora, agora é importante que todos nós continuemos com esse cuidado, né, principalmente as pessoas que estão chegando de fora aqui em nossa cidade, as pessoas que viajaram, né, que estão retornando, que são moradores daqui, mas que estavam morando fora, que estão retornando, ter esse cuidado com a quarentena. É isso que nós sempre pedimos, os viajantes terem cuidado. Nós estamos monitorando via WhatsApp, aplicativo, então nós pedimos para todos que viajaram, que estão sendo monitorados, que respondam o questionamento, que respondam as nossas perguntas, para a gente poder saber, né, como estão sentindo, se estiver sentindo qualquer sintomas, que procure também a gente, que a gente encaminha para a unidade e se houver necessidade de fazer a coleta, nós iremos fazer. E, sobretudo, que permaneça em casa cumprindo a quarentena, porque, infelizmente, tem pessoas que estão chegando de fora, não estão cumprindo com a quarentena, estão andando por aí colocando em risco a sua própria vida e, principalmente, de outras pessoas. Então a gente pede também que fique cumpra em casa, isolamento social. Gente, o isolamento social é ficar em casa, não é sair circulando pela cidade, porque além de você contaminar outras pessoas, você pode contaminar a própria sua família. Então, se você tem amor à sua família, então fique em casa. Tanto as pessoas que viajaram, as pessoas que não viajaram, que estão aqui, sair só em extrema necessidade, porque nós estamos trabalhando com prevenção, apesar desse caso, outro caso ser importado, mas nós trabalhamos com prevenção, então nós estamos fazendo todas as medidas para que esse vírus não entre na cidade. Então, é por isso que nós estamos fazendo barreiras, estamos fazendo orientações, que é justamente para não ter mais casos aqui. E casos comunitários a gente espera não ter. Então, é por isso todas essas medidas que nós estamos tendo. E cuidados como higienizar as mãos, o uso do álcool em gel, o álcool líquido 70%, a máscara, são essenciais nesse momento. São essenciais. Você saiu, vai de máscara, não precisa ir a família toda, basta uma pessoa fazer as compras. Não precisa sair mãe, avó, principalmente os idosos e jovens também, porque você vê que hoje, aqui no Pará, é totalmente diferente. Não é só idoso que está sendo contaminado, né? E também óbito também não só de idosos, nós temos de jovens também. Então mudou aqui no Pará, está mudando, no Pará, no Brasil está mudando essa história de idoso, né? Então todos têm que se prevenir, tem que ficar em casa, tomar todos os cuidados de lavagem das mãos, está em casa, não precisa usar o álcool gel.
em casa, água e sabão, lavar com frequência, tocou as maçanetas, interruptor, passar também, ou então a solução de hipoclorito, entendeu? Para passar, fazer a higienização também dos materiais permanentes, né, fixos. Exatamente. Muito obrigado aqui a doutora Cecília Ranieri. Olha, infelizmente é o segundo caso registrado na cidade. Isso reforça mais uma vez os cuidados que todos nós devemos ter diariamente em todos os locais que a gente estiver. E olha, a dica importante, hein? Fique em casa, preserve a vida da sua família, das pessoas que você ama, e preserve a sua própria vida também. Quase um mês após a paralisação das aulas nas escolas particulares e públicas de Parauapebas, professores e alunos precisam se reinventar para que o ensino deste ano letivo seja comprometido o menos possível. Desde o dia 18 de março, as aulas presenciais nas escolas de todo o estado foram paralisadas. Tanto o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Pará, o SINEP, quanto o governo estadual e prefeitura municipal determinaram a paralisação como medida de prevenção contra um novo coronavírus. Mas com as aulas paralisadas há tanto tempo e ainda sem previsão de retorno, a situação do ensino no ano de 2020 é delicada. Tenho ministrado as minhas aulas de forma que o primeiro momento organizamos o grupo com os pais e crianças e dali começamos uma contextualização, uma direção, usando textos, usando os recursos em áudio, de forma que eu envio áudios e mensagem escrita para as crianças e também imagens, e as crianças me retornam fazendo seus áudios, seus comentários, e alguns pais também comentam, vamos trocando ideias. Vitória é uma das crianças que tem utilizado esses recursos para continuar aprendendo. Com 12 anos de idade e cursando o 8º ano em uma escola da rede municipal, a menina conta que, mesmo sendo dedicada, é difícil manter a rotina de estudos em casa. É muito difícil porque quando a gente está em casa a gente fica mais à vontade, tem muitas distrações, como televisão, internet. E é bem chato também porque a gente fica em casa o dia inteiro e aí tem que arrumar a casa 3 vezes por dia. No decreto 324, assinado pelo prefeito Darcy Lermin no dia 18 de março, as aulas presenciais no município ficariam suspensas até o dia 30 de abril. Mas, com o crescimento do número de casos de infectados pelo Covid-19 no município e com a declaração da situação de emergência, um novo decreto precisou ser escrito prevendo mudanças no anterior. No decreto 374 de 2020, as aulas presenciais passam a estar suspensas por tempo indeterminado, até que uma nova autorização de retorno seja emitida pelo Poder Executivo. A medida, que é preocupante para o setor pedagógico, parece, no momento, ser a melhor alternativa na prevenção da saúde de todos. Apesar dos tempos difíceis para a educação, a professora diz não perder a esperança em dias melhores. Eu sei que isso tudo vai passar e vamos retornar às nossas aulas na sala de aula com mais interação, mas por enquanto, nesse momento, estamos utilizando o celular, o WhatsApp, as mensagens, os áudios, os vídeos e os recursos que temos por enquanto. Muito obrigada. A Parafogo Extintores é uma empresa com muitos anos no mercado e que oferece qualidade nos seus produtos. E, é claro, sempre cuidando do seu patrimônio. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá a Parafogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Parafogo Extintores. Magalhães Barata 97. Próximo à Câmara Municipal. Veja a seguir, prefeito de Tucuruí anuncia suspensão de contratos.
Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. TJ Regional, edição da tarde. Oferecimento para Fogo Extintores. Travessa Magalhães Barata 97. De volta com o TJ Regional. E olha, se tem uma notícia que pegou muita gente de surpresa essa semana, foi a demissão de funcionários públicos contratados pela Prefeitura de Tucuruí. O prefeito anunciou a suspensão de contratos com servidores da educação e redução de salários em alguns setores. Os detalhes você confere agora na reportagem de Paco Martins. O pronunciamento oficial aconteceu após uma reunião no gabinete do prefeito Arthur Brito. De acordo com o chefe do Poder Executivo, a medida foi tomada em virtude de uma prevenção futura para o enfrentamento ao coronavírus. Hoje estamos vivendo um momento difícil no nosso país, né? E no mundo. E Tucuruí não é diferente. Redução de receitas, entendeu? E precisamos construir medidas para fazer esse enfrentamento da melhor forma possível. E dentro dessas medidas a gente está levando em consideração o corte de salário de comissionados, começando pelo o meu salário vai ser cortado 50%, de todo o primeiro escalão do governo, também suspensão de alguns contratos. Vamos buscar o máximo possível preservar os empregos e buscar cuidar dessas pessoas, entendeu? Assistência com cestas básicas, entendeu? Para essas pessoas que forem afetadas, mas precisamos manter a saúde financeira do nosso município, para a gente podermos cuidar das pessoas. Está havendo então uma queda na arrecadação, prefeito, é isso? Está havendo sim no ICMS, até agora não tem nada construído em relação ao governo federal. Esperamos que o governo federal use da sua reserva para garantir essa receita para os municípios, porque senão vai ter graves consequências. Mas tenho muita fé que a gente vai conseguir amenizar bastante, entendeu? E preservar os empregos e conseguir cuidar das pessoas do nosso município. O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tucuruí, Raimundo Concursado, também participou da reunião e diz que o sindicato foi pego de surpresa, assim como os servidores públicos. A gente fomos pego de surpresa com esse decreto ontem. Nós pedimos uma reunião de urgência para estar acompanhando essa questão da demissão das demais secretarias, a suspensão dos contratos da Secretaria de Educação, né, para que a gente esteja alinhando essa situação, para que os servidores que vão ser suspensos agora na área da educação tenham o acompanhamento da Prefeitura, tanto do governo federal, também no programa do auxílio, para que esses servidores não fiquem abandonados e seja assistido tanto pela Prefeitura quanto pelo sistema do governo federal do auxílio que vem sendo pago, para que eles não fiquem aqui à deriva numa situação dessa tão delicada que passa hoje o país e o nosso município também. Foi por isso que nós pedimos essa reunião, para que a gente tenha a garantia da administração que os servidores vão ser assistidos pela ação social, pela Prefeitura, no caso, e o auxílio do governo federal. Segundo a secretária, um dos motivos das suspensões foi a queda na receita. Foi a queda da receita, que foi em média de 30%. O que nós estávamos esperando cair mais 6 milhões, nós recebemos apenas 500 mil até hoje. Como pagar um professor que não está em sala de aula, devido à pandemia? Então, nós sentamos com a secretária de Educação, verificamos a possibilidade de como não desamparar essas pessoas. No caso, receber a ajuda do auxílio emergencial do governo federal. Então, essas pessoas serão destratadas dia 1º/4, uma vez que não estão em sala de aula, e imediatamente já não terão mais vínculo com a Prefeitura. Então, elas podem sim entrar
com o cadastro no auxílio emergencial e para não ficar desamparadas, numa vez que os contratos estão suspensos até o fim da pandemia, onde as mesmas voltarão para as respectivas lotações para dar continuidade no ano letivo, que está suspenso. Nerice ressalta ainda que quem trabalhou irá receber pelos dias trabalhados. Ninguém vai ser desligado retroativamente. Quem trabalhou vai receber seus dias trabalhados. Quem não for preciso ser dispensado, continuará na sua área de trabalho. Em Tucuruí, após um período em abrigos provisórios, famílias atingidas pela enchente deste ano finalmente estão voltando para suas casas. É isso mesmo, e hoje, após 30 dias, que foi feito aqui o abrigo, essas pessoas estão aqui, está havendo a desmobilização. A gente vai conversar agora com a Dária Pereira, ela que é coordenadora geral dos abrigados. Dária, esse é um momento já importante, as pessoas retornando para suas casas, podendo seguir a vida normalmente e, claro, vocês dão todo o apoio aqui necessário para que eles possam ter esse retorno tranquilo para as residências deles. Sim, neste momento já estamos desmobilizando, retornando para casa em segurança e procurando atendê-los da melhor forma possível, no que foi requerido aqui e o que nós podemos atender de acordo com as necessidades e o que estava sob a competência da Secretaria de Assistência Social. Nós estamos no acompanhamento dessas famílias até o final. Agora, Dária, como é que fica a situação das outras famílias que estão em outros locais, como escolas, por exemplo? Como é que fica a situação dessas pessoas? Já desmobilizamos a escola Aldineia, o Plácido de Castro, onde tínhamos uma idosa, e temos somente como abrigo o maestro João Leite, que vamos iniciar amanhã a desmobilização. Agora, foi um período realmente difícil, Esse ano a água ela subiu muito rapidamente, acabando deixando aí muitas pessoas com as casas alagadas, e isso acabou preocupando, mas vocês tendo esse trabalho aí constante, conseguiram colocar todo mundo aqui nos abrigos e dar assistência durante todo esse período também. Sim, a nossa preocupação ela iniciou bem antes. Nós começamos a fazer o mapeamento das áreas das famílias que poderiam ser atingidas por conta das situações dos anos anteriores. Tínhamos esse levantamento, mas a previsão não seria naquele determinado período. Mas aí estávamos preparados e atendemos todos da melhor forma possível. E com relação a caminhões, Dária, como é que está a questão dos caminhões para vir fazer essas mudanças aqui para eles? Secretaria de Obras está conosco, nós temos também o apoio, a parceria do Exército, do Corpo de Bombeiros, que estão conosco, tanto na vinda das famílias para cá, quanto no retorno. E esse suporte também com pão, leite, todos os dias acontecendo normalmente? Todos os dias as famílias são contempladas com pão e leite. Todos os dias. E nós também concedemos as cestas básicas, enfim. Os benefícios eventuais eles foram concedidos, medicamentos, consultas, enfim. Nós procuramos dar todo o apoio às famílias. Tivemos 2 situações de mulheres que tiveram que ser submetidas a procedimentos cirúrgicos. Fizemos todo o acompanhamento e continuamos acompanhando até no retorno para casa. Muito obrigado aqui a Dária Pereira, ela que é coordenadora geral aqui dos abrigos. Parabéns pelo trabalho, Dária. É isso mesmo, a gente continua acompanhando a situação dos desabrigados. Hoje já estão retornando às suas residências, principalmente pessoas que são moradores ali do bairro da Matinha, estão podendo retornar para suas casas e levar sua vida tranquila daqui para frente. No próximo bloco, voluntários desenvolvem projeto para confeccionar máscaras e doar à população. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. TJ Regional Edição da Tarde. Oferecimento para Fogo Extintores. Travessa Magalhães Barata 97.
De volta com o TJ Regional e nessa época em que a gente não pode sair de casa devido ao isolamento social, ou pelo menos não é recomendado, a não ser que seja muito necessário, tem lugares da casa que viram favoritos. E a cozinha é um deles. E é lá que a gente produz a maior quantidade de lixo. Mas vocês sabiam que alguns resíduos, como casca de frutas e verduras, por exemplo, podem ter outra finalidade que não o lixo? É isso que nós vamos mostrar agora na reportagem. Na composteira, restos de frutas, legumes e cascas. Uma forma que a Lívia encontrou para dar um destino mais sustentável para os resíduos orgânicos que iam para a lixeira. E olha, nessa época de isolamento, aumentou bastante o volume deles por aqui. Evitando de ir ao supermercado, então a gente compra diretamente com o produtor proteína, as verduras, legumes, a gente não tem comido muita coisa industrializada, então o trabalho ficou bem maior. Então a gente está tendo um aumento nesses resíduos, né? Principalmente o resíduo orgânico, que a gente costuma dar destino para o resíduo limpo, que é cascas de frutas e legumes, na nossa composteira. A compostagem é um processo natural em que os micro-organismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela degradação de matéria orgânica. Ela se transforma em humus, um material muito rico em nutrientes e fértil. Além de diminuir os resíduos da coleta regular urbana, reduz também o risco de contaminação do meio ambiente. A maior parte desse líquido aqui, ao ser gerado nesse processo, ele em contato com metais pesados, por exemplo, começa a infiltrar no solo. E eu também aproveitei aqui um vasinho de água sanitária, plantei aqui uma chicória, que a gente já vai produzir aqui em casa. Por mês são destinados mais de 2 milhões de reais para limpezas de vias e canais que sofrem com o descarte irregular de lixo. De acordo com a Prefeitura de Belém, só aqui na região metropolitana são produzidas em média 1 tonelada de lixo por dia. Esse material todo vai para o aterro sanitário de Marituba, que já opera com a sua capacidade máxima de recebimento. Uma saída para contribuir com a vida útil do aterro seria separar os materiais recicláveis e destinar para a coleta seletiva. É importante que a gente envie para a reciclagem aqueles materiais que podem participar desse processo, né, e se transformarem em novos produtos e novas embalagens. Assim a gente gera uma economia no processo de fabricação, a gente evita mais extração de matéria-prima no meio ambiente e a gente preserva a vida útil do aterro sanitário que atende a nossa cidade. Além da compostagem, Lívia separa o lixo por grupos de recicláveis. Isso diminui bastante a quantidade de resíduos que vão para o descarte público. Para ela, esse é o momento de rever os hábitos e costumes e olhar com mais cuidado para dentro da casa e também para fora dela. A natureza agradece. Esse momento de isolamento está sendo positivo nesse sentido, né, para todos nós. E como que a gente tem que agir na nossa rotina, pensando, né, na cidade, pensando no todo, né, na comunidade em geral. Reinventar. Oferecimento. Hidro. Nós somos alumínio. A procura por máscaras neste período de pandemia é grande, principalmente pelos profissionais da área da saúde. E pensando em atender à necessidade de quem está nos hospitais trabalhando todos os dias, um grupo de voluntários criou um projeto para a confecção de protetores faciais. A iniciativa partiu da enfermeira intensivista Cibele Soares, que trabalha na unidade de pronto atendimento de Tucuruí. E, segundo ela, a ideia de fazer os protetores faciais veio de um grupo filantrópico de Belém chamado Amor em Foco. A inspiração veio de um grupo filantrópico chamado Amor em Foco, que estão produzindo e doando esses protetores faciais para diversos profissionais de saúde em Belém.
e eu entrei em contato com eles, eles me forneceram os protótipos e parte do material. Aqui em Tucuruí nós recebemos doações de colegas e de até autoridades locais para conseguirmos todo o material necessário. E a produção foi feita por mim, pela enfermeira Júlia e pela técnica de enfermagem Kátia, que são os funcionários aqui da UPA. De acordo com Cibele, essas máscaras são um item a mais na proteção dos profissionais de saúde que sempre estão em contato com pacientes. Em vista que o protetor facial ele é de suma importância na proteção do profissional de saúde, já que o Covid-19, a transmissão dele é feita por gotícula. Então, o protetor facial, junto aos outros EPIs, eles vêm fazer uma barreira mecânica, né? E assim proteger o profissional de saúde que está ali prestando assistência a esse tipo de paciente. Nessa primeira etapa, já foram doados mais de 200 protetores para profissionais da área da saúde do Hospital Municipal de Tucuruí, Hospital Regional, SAMU e UPA. E a produção continua. Ao todo, 269 que foram distribuídas em UPA Tucuruí, SAMU Tucuruí, HMT e HRT. A produção ainda não parou e enquanto tivermos material e força de vontade, vamos continuar. E os profissionais de saúde que já receberam o item agradecem. Em um momento de pandemia mundial, a qual a escassez de material é nítido e notório. Então, ter essa iniciativa criativa em buscar alternativa para que se dê a condição necessária a nós profissionais de saúde para desempenhar nossas atividades é muito importante e é muito gratificante. Então aqui nós deixamos o nosso agradecimento pela iniciativa da enfermeira Cibele e toda a equipe da UPA. Aproveitamos também, e com essas unidades que foram doadas, reforçamos a segurança de outras bases que estavam com poucos EPIs, né? Então esses EPIs aqui vão fazer a diferença no atendimento desses pacientes de Covid, evitando o contato direto com o profissional e evitando assim também uma transmissão entre os nossos profissionais. Para a Cibele é fundamental e gratificante ajudar uns aos outros nesse momento difícil. Bom, a visão sempre foi pensar no coletivo. Eu poderia ter feito ter tido essa ideia e ter feito só para mim e para alguns colegas, mas a visão é pelo coletivo. Não adianta eu pensar só em mim, eu tenho que pensar em todos os profissionais e se eu conseguir abraçar todos eles fazendo essa ação, isso é muito gratificante, não é por mídia pessoal, e sim por mais, assim, no momento que a gente está vivendo de pandemia, isso é de suma importância, a gente está auxiliando esse tipo de doação, é uma coisa que nos engrandece, mas não o ego, e sim a nossa profissão. Se nós se unirmos, com certeza a gente vai conseguir fazer algo muito melhor e conseguir prestar uma assistência muito mais qualificada. É com esse exemplo que encerramos o TJ Regional desta quinta-feira. Um ótimo dia para você e a gente se encontra amanhã aqui no SBT HD. Tchau, tchau e até mais.